Pai do Senhor, para todos os queridos professores, todos que vão ver e ouvir esta videoaula, mais um EBD em pauta, e nesta oportunidade iniciando um novo trimestre, o segundo trimestre de 2025, aonde, pela graça de Deus, nós vamos estudar com base no Evangelho segundo João escreveu, e o tema da lição deste trimestre é o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. Então, o Evangelho de João, ele tem um princípio, tem uma finalidade principal, que justamente é apresentar este verbo ao ser humano, né? E nós vamos estudar durante este trimestre lições importantes dentro do contexto desse evangelho, que vai falar sobre o novo nascimento, como é a verdadeira adoração, o pão verdadeiro da vida, que é Jesus Cristo, a verdade que liberta, o bom pastor e suas ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, a lição de humildade, o caminho, a verdade e a vida, promessa do Espírito, a intercessão de Jesus pelos discípulos, do julgamento à ressurreição, e a última lição deste trimestre, nós vamos ver a renovação da nossa esperança. Está conosco hoje aqui para meditarmos na lição, o evangelista irmão Carlos, que é um dos superintendentes aqui do Templo Sede. Pai do Senhor, irmão Carlos. Pai do Senhor, pastor Paulo. Pai do Senhor a todos os irmãos que nos assistem. Que Deus possa continuar abençoando a cada professores, a cada irmão que está conosco aí assistindo essas videoaulas da EBD em pauta, né? Então, a primeira lição desse trimestre, segundo trimestre de 2025, ela tem o tema O Verbo que se tornou em carne. O texto áureo diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 14. A verdade prática desta lição, que também é o tema de João dentro do seu evangelho, o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmão Carlos, fazendo uma oração para nós iniciarmos. Maravilhoso, eterno e soberano Deus, te damos graças, ó Pai, por privilégio, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, por este momento tão especial, Senhor, e mais uma vez aqui estarmos juntos, meditando na santa e maravilhosa palavra. Deus, nós te pedimos que o Senhor possa continuar abençoando a tua igreja, abençoando a cada professores, meu Pai, a cada irmãos,
Que esse trimestre possa ser uma bênção, Senhor, na vida de cada um dos irmãos que irão aprender a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa continuar abençoando, dando força, dando graça, dando entendimento, para que possamos sempre colocar em prática aquilo que o Senhor tem para conosco. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Então nós vamos meditar neste primeiro capítulo até o versículo 14 do Evangelho segundo João, e nós vamos entender que de forma João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. Nós vamos ver algumas particularidades e advindo de que João era um homem que teve uma presença com Jesus, teve assim um relacionamento com Jesus de forma um pouco mais próxima, mais achegada. Ele era um dos três que Jesus usualmente levava para um certo meditar mais profundo. Então João, ele esteve presente em algumas passagens quando Jesus esteve na terra, que ele viu de forma diferente aquilo que acontecia, aquilo que realmente, e ele com esse olhar humano de amor, ele escreveu este evangelho de forma diferente dos outros três que já haviam sido escritos, Mateus, Marcos e Lucas. Né? Então ele escreveu de uma forma em que ficava explícito nas suas palavras, no contexto que ele aplicava, o amor, e este amor entendido pela presença que Jesus fazia na vida deles. Então João, ele se destacou, né, com essa nova visão que estava sendo apresentada ali da pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Nós vemos que Mateus inicia-se o seu evangelho tentando comprovar, ou tentando melhor dizer, né, comprovando aos judeus, que foi o público-alvo dos seus escritos, através da genealogia de Jesus. Então ele tentava, através das suas palavras, esclarecer que Jesus era homem. E já nós vemos aqui no Evangelho de João que ele inicia apresentando Jesus como Deus, como aquele que no momento da criação estava presente. Por isso que ele fala, né, no princípio era o Verbo. Ele já apresenta Jesus antes de toda a criação, antes de todo o contexto de Gênesis ali, da criação do homem, da terra. Ele já apresenta Jesus presente com o Pai lá antes da criação, né, tomando aquela decisão quando diz ali, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, João, ele já parte deste princípio, né, de inserir Jesus como um Deus, como divino, né, apresentando a partir de então, desse contexto de divino, né, de Jesus, aí ele apresenta a sua humanidade. Não é isso, irmão Carlos? Então, pastor Paulo, como o senhor disse, né, o propósito maior dele aí foi, no mesmo tempo de apresentar a divindade de Jesus, né, também em encorajar os demais discípulos e até nós nos dias atuais, por essas palavras tão doces, tão maravilhosas, e por que não dizer, igual o senhor disse, né, com mais clareza, com mais profundidade, que é acerca de Jesus, né? Nós vimos aí no contexto que na época que João escreveu o Evangelho, já havia se passado algum tempo que os outros evangelhos já haviam sido escritos. E como nós estudamos no trimestre passado, nós vimos aí várias seitas, né, que ensinavam heresias a respeito desse combate de Jesus, ou ora não era homem, ou ora não era divino. Então existiam no meio daquele contexto, e João, inspirado pelo Espírito Santo, então ele inicia o seu evangelho, como está dizendo aqui, né, autor da data, e nesse contexto aqui do tópico 1,
ele inicia este evangelho escrevendo ali aos irmãos da igreja que estavam ali, e a ênfase dele é justamente combater estas seitas que estavam dizendo que Jesus não era divino. Então ele inicia ali comprovando e dando ênfase a esta divindade. Por isso que o evangelho dele já inicia de forma assim, já no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, este verbo, esse logos que estava presente ali na pessoa humana de Jesus, ele já é apresentado por João como divino, né? E João ali, ele apresenta nesses capítulos, versículos que vão se seguir, e dentro do seu, né, o seu evangelho, características espirituais que Jesus apresentava como sendo o Filho de Deus, como a segunda pessoa da Trindade, como Logos que participou lá da criação e agora estava participando novamente desta nova criação do tempo da graça que estava se iniciando, né? Jesus estava inserindo no contexto humano o tempo da graça, que era o perdão dos pecados através do sacrifício dele. Então, por isso aqui que o comentarista da nossa lição traz esse breve esclarecimento sobre a autoria, a data que, né, foi escrito o seu evangelho aqui, e aí já partindo para o propósito deste evangelho de João, é que como um dos seus propósitos era levar o leitor a crer que Jesus é Cristo, o Messias, né, prometido, o Filho de Deus, e ao crer nisto, nesta verdade, encontrar a vida em seu nome. Não é isso, irmão Carlos? Então, pastor, e uma coisa interessante, como o senhor chegou a dar uma introdução no começo aí, é que o que foi revelado para João, a gente começa a estudar o livro de João, o Evangelho de João, nós vemos aí que, como ele difere dos outros evangelhos chamados sinópticos, né, que foram quase todos escritos as mesmas revelações, os mesmos teores de mensagem, já a mensagem de João já foi algo assim mais peculiar, já foi algo mais íntimo, já foi algo mais bem revelado. E tudo isso, como o comentarista da nossa lição nos diz, foi para o João um homem que era chegado próximo de Jesus, né? Um homem que tinha uma afinidade melhor com Jesus, um homem que sempre estava ao lado de Jesus, né? A Bíblia diz que chega a mencionar alguns momentos que ele se reclinava até sobre o peito de Jesus, mostrando uma intimidade, né? Tipo assim, aquela pessoa, um amigo tão próximo, que a pessoa tinha toda a liberdade de abrir o coração e falar todas as coisas abertamente com ele, né? Tanto que a própria Bíblia nos diz e nos prova que no momento mais crucial da vida de Jesus, quando ele estava próximo a entregar a sua vida e ser morto, quando ele levanta os olhos e vê os demais todos dispersos, longe, ele olha ao pé da cruz e vê a sua mãe, ele consegue também avistar este homem tão piedoso, amoroso, companheiro fiel que estava junto com ela. E ele chega a dizer, né, olha, eis aí a tua mãe, cuida dela, zela dela, né? E até neste ponto a Bíblia diz que ele foi um homem fiel na palavra de Jesus, que ele permaneceu em Jerusalém até a morte de Maria, para depois continuar a fazer esta obra, né? Então este livro, como o senhor disse, né, o próprio Evangelho fala que foi escrito por João, e as palavras que foram descritas, todas elas indicam a um homem que tinha uma intimidade, que tinha algo diferente, que tinha um conhecer a mais, um coração mais aberto, amoroso, para que pudesse ser ampliado o conhecimento dele e esclarecido muitas coisas sobre Deus, como a divindade, o verbo de Deus, aquele que foi criado por Deus, enviou na terra para que pudesse dar salvação à humanidade, encarnou, e como nós vamos ver no decorrer da lição desse trimestre, né? Isso. Então, o Evangelho de João, ele visualiza, diferente do que, né, nós já estamos falando aqui, o tempo anterior da criação. Mateus, como ele escreveu para um público de judeus que estavam na igreja ali, a ênfase dele é nos sermões de Jesus, o caráter profético de Jesus, comprovando na sua genealogia, né? Já Marcos, ele escreveu para os romanos, né, mais os irmãos que estavam ali em Roma. Então a ênfase deles era os milagres, né?
o caráter prático, né, de Jesus, demonstrando ele como Filho de Deus. Lucas escreveu para os gregos, um público mais de gregos. A ênfase dele era as parábolas. O aspecto histórico de Jesus era apresentado, demonstrando o homem perfeito. Então veja que quando João vai escrever o seu evangelho, já dotado dessas particularidades que o evangelista João Carlos apresentou aqui, os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos, é o mesmo acontecimento com interpretação de cada um e para um público específico, né? João, o evangelho dele, particularmente, já foge a esta regra. Então, os outros evangelhos viam um acontecimento, é como se nós vemos um acidente hoje. Eu, o senhor e mais alguém vê um acidente, cada um, por mais que vê o mesmo acidente, vai contar de uma forma diferente, vai frisar alguma coisa. O modo como bateu, o modo como aconteceu, a freada como foi. Então, essa era a diferença entre os sinóticos. João já foi bem diferente, o seu evangelho, ele já se preocupou em elucidar ao ser humano, aos leitores ali, aos cristãos da igreja que estavam lendo, a divindade de Jesus Cristo. E é como diz aqui, este relacionamento que traz benefício por reconhecimento desse contato, né? Por isso que aqui no subtópico fala sobre este propósito que João teve isso aí, que nós, ao ponto que conscientizamos que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o Verbo de Deus encarnado, nós temos aí a vida eterna, o nosso nome escrito no livro dos céus. É isso. E muitos especialistas, homens entendidos, que escrevem muitas coisas inspiradas da Bíblia, e chegaram até a dizer que João, ele apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus para o mundo para fazer a parte da história, como está em João 1, versículo 1. No princípio ele era o Verbo, aquele que criou, aquele que formou, aquele que fez tudo, né? Ele estava no princípio fazendo parte de toda a história, né? A inspiração de João foi o que muitos especialistas referem a esse livro de João, esse evangelho de João, sobre aquele que fez com que todos tivessem um conhecimento abrangente da natureza desse Jesus que veio na Terra como parte inicial de toda a história da raça humana e de tudo que existe no mundo, né? Isso. Então aí João, dentro desse contexto, desse propósito, ele apresenta a natureza de Jesus, mas não somente a natureza humana, não somente o contexto humano de Jesus, mas ele apresenta, né, como está aqui no primeiro tópico, que é de conhecimento geral, né, a apresentação geral do Evangelho de João, ele se esforça em realçar a divindade de Jesus, mostrar Jesus como esse Deus, né, que tinha um propósito para poder vir à Terra, e ele se humanizou, ele se encarnou, porque tinha um propósito, ele tinha que cumprir algo, humanamente falando, mas que antes de todas as coisas, antes, né, como já vamos, né, ver depois no segundo tópico aqui, ultrapassa o passado, o conhecimento humano da lei, o conhecimento humano que nós tínhamos daquilo que era criado. Jesus, ele veio antes disso. Jesus estava no céu com Deus, na eternidade. Nós somos eternos a partir do momento que nós nascemos, a partir do momento que somos formados. Mas Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não estão restritos a essa eternidade. Eles sempre existiram e sempre vão existir. Eles não têm princípio. Era isso que João, no seu evangelho, aqui no início do seu evangelho, ele estava inserindo essa natureza que não teve um ponto de criação. Jesus sempre existiu na presença de Deus Pai, assim como o Espírito Santo também estava na presença de Deus antes da criação desse contexto que nós conhecemos dentro da Bíblia Sagrada, não é isso, irmão Carlos? Então, e nós vemos, pastor, como nós aprendemos até no trimestre passado, que mesmo Jesus, ele se encarnando
aqui na terra como homem, ele jamais deixou essa natureza divina dele de lado. Em todo momento que ele estava aqui na terra, ele ainda continuou sendo Deus, representando Deus Pai Todo-Poderoso aqui na terra, né? Tanto que nós vemos várias passagens bíblicas que falam sobre isso. E João também, ele realça este ensino sobre a divindade de Jesus, sendo o verbo que se encarnou e habitou entre os homens. E nós vemos em várias passagens bíblicas, como Marcos capítulo 2, versículo 10, onde fala sobre a onisciência dele. Jesus, o encarnado, ele, na sua carnalidade, ele tinha o poder como Deus de perdoar pecados, ele tinha o poder como Deus de dar ordem aos espíritos imundos e eles partirem em retirada. Ele tinha a onisciência de um Deus, que a Bíblia diz que uma certa vez, quando os homens razoavam em seus corações acerca de uma palavra que ele tinha dito, ele falou: por que razoais em vossos corações? Ele conhecia o pensar das pessoas. Então, João, ele se inteirou em explicar e deixar com toda clareza que este Jesus, ele é eterno, ele é poderoso, ele é soberano, ele é Deus, ele estava desde o princípio, como João 1, versículo 1, que é o temático dessa lição que nós estamos aprendendo hoje. No princípio ele era o verbo, a palavra, que estava com Deus, e tudo se fez por ele, e nada do que haveria de existir se não fosse por ele, né? Então, por isso que aqui no subtópico 3, né, o escritor faz questão de dizer que João, ele realçava esta divindade, que o que João estava apresentando, falava: olha, o Jesus que vocês estão vendo em carne agora está habitando no nosso meio, nós vimos ele aqui, testificamos dele, é o mesmo que criou todas as coisas. Nós fomos criados por ele. Se não fosse pela vontade de Jesus, nós não seríamos criados. Então, nós estamos tendo agora a oportunidade, o privilégio de este Jesus encarnado em corpo humano, né, que está sofrendo as mesmas necessidades que nós, na verdade, como ele diz aqui na sequência, ele é a luz, a vida era a luz. Então, Jesus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é o mantenedor de todas as coisas. E agora ele veio como homem para resgatar esta criação que é dele, só que está afastada dele por causa do pecado. O pecado está fazendo essa divisão. Mas vocês, leitores da Bíblia, leitores desta palavra, do meu evangelho, têm que ter esta consciência que o Jesus que nós vimos aqui sofrendo, chorando, sentindo fome, sentindo, né, frio, passando por necessidades, humanamente dizendo, é o mesmo Deus que esteve lá no princípio criando todas as coisas. E ele só veio para nós, para os seus, como está apresentado aqui no contexto, ele veio para os que já eram seus, apresentar a salvação, e mesmo assim nós agora não estamos entendendo. Então, por isso que João, ele realça esta divindade, esse Deus Criador que estava presente lá antes da eternidade, na eternidade, antes da criação, e agora coloca Jesus com um propósito específico, que é da sua morte expiatória, né, em favor de todo o pecador. É isso, irmão Carlos? Então, ele deixou bem claro, como o comentador da lição deixou no finalzinho desse ponto aí, acerca da natureza de Jesus, que tanto a divindade como a humanidade de Jesus, João afirmou, né? Tanto uma como a outra ele afirmou aqui, né? Ele deixou bem claro isso para que não ficasse nenhuma sombra de dúvida, ele trazendo um esclarecimento profundo para os leitores do Evangelho que ele deixou aí, né? Isso. Então aqui nós vemos que nos versículos 3 e 4, todas as coisas foram feitas, quando dizes aqui, né, justamente faz uma ligação lá com Gênesis 1 e 2 e 4, né, em que Deus cria por meio da sua palavra. E quem é esta palavra? É Jesus Cristo, né? O poder da sua palavra ali, justamente é a pessoa de Jesus Cristo, que é o Logos divino que estava ali presente. Então, é esse contexto que João está inserindo para a compreensão dos escritores, né, neste momento aqui. Partindo para o tópico 2, aonde nós vamos falar a respeito de Jesus, o verbo de Deus, entender um pouco na prática, como João estava apresentando, que
esta revelação de Jesus, ela ultrapassava o passado, né? Já falamos alguma coisa aqui, mas é como diz aqui, no princípio, apresenta uma existência infinita, quer dizer, Jesus ele não foi criado junto com as demais coisas, junto com o ser humano, junto com a terra, junto com as criaturas, os seres viventes, as criaturas do mar, do ar, não. Jesus ele não foi criado nesse ponto, Jesus ele já existia, ele fez parte da criação, não é isso, irmão Carlos? Então, e João ele deixou isso bem claro, né, pastor? Ele deixou bem claro quando ele disse, João 1:1, no princípio ele era Deus e o verbo estava com Deus, né? E sem nenhuma sombra de dúvida, apresenta Jesus como uma das pessoas da Santíssima Trindade também, né? Sem nenhuma sombra de dúvida, ele deixa Jesus como Deus, né? Dizendo que ele era o verbo e estava no princípio, e nada do que existiria se fez se não fosse por ele, como João 1, versículo 13. No princípio, ele fez todas as coisas no poder da tua palavra, e como nós vemos mais adiante, todas essas coisas só passaram a existir, como o Senhor disse aí, todas essas coisas só passaram a existir, só passaram a ter no mundo que nós conhecemos hoje, porque ele era Deus e estava com Deus e fez com o poder da sua palavra. João ele não deixou nenhuma dúvida sobre isso, né, que ele era divindade, ele era uma das pessoas da divindade, né? Então João nesse contexto aí, nos versículos 10 a 13, ele apresenta essa como se fosse assim, uma ironia, né, que justamente é o que está apresentado aqui, né, que embora o mundo tenha sido feito por intermédio de Jesus, eles não, né, o mundo agora, humanamente falando, homens, não estava reconhecendo quem era Jesus. Então, os seus não o receberam. Embora nós tenhamos sido criados, nós não estávamos reconhecendo esta criação, não estávamos reconhecendo esta verdade, não estávamos reconhecendo quem é a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que na lição passada, no trimestre passado, nós vimos tantas heresias e seitas que ensinavam, combatiam essa verdade de Jesus. Então, pelo fato de que eles não conseguiam ver esta natureza divina, né? Essa natureza de Logos, de Criador, de aquele que participou de tudo isso, que nós pertencemos a Ele. Então, essa natureza, como diz aqui no subtópico 2, ela é apresentada, essa natureza fundamental do Verbo, ela é apresentada por João nos seus escritos, como Todo-Poderoso, como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, Jesus, ele é apresentado. Lá em Apocalipse, capítulo 5, João descreve aquele momento em que o livro selado, ninguém tinha capacidade de abrir aquele livro. E aí Jesus se aproxima, o Cordeiro se aproxima, e a visão que ali é apresentada nos céus agora, justamente é desse Jesus que cumpriu o seu papel aqui. Disse, o Cordeiro, foste morto e reviveu. E através da sua morte, ganhaste, né? Salvaste ou regeneraste, a palavra que é colocada ali, tribos, nações, né? Todos os povos diferentes, independentes, todos quantos aceitaram. Então, esta visão aqui é que João complementa no seu evangelho. Este Logos Criador agora vem regenerar a humanidade caída, que é alvo da lição de número 2 desse trimestre, nós vamos falar, né? A respeito dessa regeneração que o homem tem que participar. E aí, então, é apresentado esses títulos, né? Que João apresenta, que essa natureza fundamental do Verbo Criador, que agora estava cumprindo um princípio, né, uma promessa que havia sido feita. Não é isso, irmão Carlos? Então, pastor, e lá também no Apocalipse, João também teve a visão, ele teve a revelação acerca deste verbo, né? Quando ele disse, né, que ele descreve que Jesus, ele era o alfa e o ômega, né? Ele fala, ele é o alfa e o ômega, as duas primeiras letras do alfabeto grego, né? Ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro e o último.
deixando toda a clareza acerca da fundamentalidade desse Jesus, do verbo que se encarnou, como nós vemos na lição aí, a Bíblia dizendo aí bem claro que ele se encarnou. Aí João descreve com todas as palavras, com toda a sabedoria e com, vamos dizer assim, um modo mais fácil para que os homens pudessem compreender. Olha, ele era o verbo, ele estava no começo, e ele vai ser também o alfa e o ômega, como ele foi revelado em Apocalipse, e ele é o princípio e o fim, e assim como o seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens, portanto o verbo encarnado, Jesus, é reconhecido por muitos adoradores a Deus, por intermédio desta palavra que foi encarnada, deste verbo que se encarnou em homem, que habitou entre os homens, esteve no meio dos homens e morreu na cruz do Calvário para resgatar a humanidade que estava caída. Isso, então, no subtópico 3 aí, fala no princípio era o verbo, e aí, neste sentido, a forma mais adequada de nós compreendermos que esse termo se relaciona pelas quais Deus se manifestou ao ser humano. Então, João aqui diz no seu evangelho que esta palavra, né, que é Jesus Cristo, e tem agora entre os seres humanos uma história humana. Nós conhecemos a divindade, mas agora Cristo ele vai iniciar, escrever a sua história humana para um propósito específico, que é a salvação do homem. Então nós vemos que esse contexto, né, que a lei foi dada por Moisés para conhecimento do ser humano, e agora a graça ela está sendo apresentada por intermédio de Jesus, esta palavra, esse Logos, né, esse Criador que está desde a fundação de todas as coisas. Ele está apresentando agora aquilo que o homem realmente não conhecia, o deslumbrar daquilo que o homem não conhecia. O homem, né, até então, nos dias que João estava ensinando, tinha o conhecimento da lei. E a partir de Jesus, então, agora inicia-se o conhecimento da graça, né? Um contexto novo, algo maravilhoso, que o homem está tendo os primeiros contatos com esta graça, com esse favor imerecido, com as boas novas do Evangelho, que o próprio Jesus não enviou alguém para pregar. Deus não enviou um anjo, mas sim enviou o seu próprio Filho, né? Aquele que veio para que este Evangelho fosse, essas boas novas fossem apresentadas ao ser humano. Então, partindo aí agora, João estava esclarecendo que o divino estava se humanizando agora para cumprir um propósito com o ser humano, não é isso, irmão Carlos? E quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, pastor Paulo, mesmo no Antigo Testamento, ele se manifestou por muitos profetas falaram sobre ele, e Daniel, quando ele falava sobre essa palavra, sobre este verbo que haveria de vir, ele dizia que era o santo que falava, né? Ó, o santo que fala, Daniel 8, versículo 13, aquele que falava das coisas ocultas, estranhas, ele é a palavra que fala da parte de Deus para nós, também fala de Deus ao nosso favor. Lá no Antigo Testamento, Daniel já teve essa revelação e falava, olha, ele é o santo que fala, e essa palavra ela habitou entre nós, representação divina de Deus no meio dos homens para esclarecer, para trazer as boas novas, trazer as boas notícias, salvação da humanidade, vamos dizer assim, o representante de Deus na terra aqui, no meio dos homens, para que a humanidade pudesse ter novamente salvação e união com o Pai. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Deus ele sempre lhe agradou e sempre ele teve o desejo de estar no meio dos homens. Quando olhamos para o Antigo Testamento, ele chegou ao monte para conversar com Moisés. Lá de cima do monte, ele pegou e falou, Moisés, faz um tabernáculo lá que eu vou estar lá no meio do povo. Desceu lá no meio do povo do tabernáculo. Quando a raça humana pecou contra Deus, desobedeceu ali, quando os sacerdotes não estavam mais atingindo uma estatura para que Deus pudesse estar no meio deles ali, nós começamos a olhar para a Bíblia Sagrada e parece que teve uma luta. A presença de Deus ia para a porta, voltava, não querendo sair da presença dos homens.
E quando nós olhamos aqui para o verbo que se fez carne, já foi diferente. Deus se encarnou em um homem humano, habitou no meio dos homens, esteve com os homens, sofreu as amarguras, o sofrimento, as dores, as agonias que o ser humano poderia passar aqui, anunciou a boa notícia como a palavra de Deus, como o verbo de Deus, representando Deus aqui na terra, e hoje ele enviou o seu Espírito Santo para que pudesse fazer morada em nosso coração, né? Deus, ele sempre almejou estar junto com o homem, né? Isso. Então aqui João ele apresenta que Jesus é o primeiro de muitas testemunhas, né, que existiram ali, né? Esse testemunho que houve. E ele veio testificar, ele veio apresentar o Pai, né, o amor, a vontade plena de Deus em referência ao ser humano, né? Então nós vemos que identificamos dentro do propósito de João aqui, que ele estava apresentando Jesus agora, como depois nós vamos ver no decorrer do trimestre, no Evangelho de João, que ele se declara como a verdade, como a vida, como a fonte da vida, como o caminho, como a porta. Então Jesus ele está sendo apresentado por João agora desta forma diferente, como cumprindo aquilo que era necessário, né? Aquilo que o homem, como nós estamos comentando aqui, não conseguia por intermédio da lei, que nenhum homem por intermédio da lei conseguiu cumprir as leis, as exigências que eram compostas pela lei, e nem a lei ela era suficiente para redimir a humanidade dos pecados que estavam na humanidade, porque a lei ela só apontava para o ser humano e demonstrava que ele era um pecador, que ele estava ausente da graça ou da misericórdia de Deus, e através de um sacrifício, através de um ritual ali que era feito, esse pecado ele era encoberto. Então Deus apaziguava, né, a sua ira através dos seus sacrifícios. E aí João tem todo esse contexto no seu evangelho aqui, por isso que ele inicia o evangelho de forma diferente, porque o foco dele justamente é essa comprovação, essa demonstração de que algo novo estava no mundo. Jesus ele era um algo novo que estava ali apresentando o reino de Deus, que era tão aguardado pelos judeus, mas não da forma como os judeus haviam interpretado. Tanto é que Jesus, por nascer de uma semente, né, numa manjedoura, um nascimento simples, um nascimento, vamos dizer assim, comum para um pobre da época, os judeus não o aceitaram, porque eles aguardavam Jesus de uma linhagem real, de uma família importante que existia em Israel, alguém que dominasse. E Jesus ele veio totalmente ao contrário, porque como ele mesmo diz nas suas palavras, o meu reino não é deste mundo. O reino que Jesus estava implantando não era um reino terreno, com palácio, com servos, com empregados, com cavalos, não. O reino que Jesus estava aqui, esse logos divino, essa luz, esse princípio, esse verbo que está aqui João demonstrando, o fundamento dele, o reino dele era espiritual, era dentro, era interior do ser humano, era mudança interior, era uma vida praticada com amor, com integridade diante de Deus, não é isso, irmão Carlos? Então, pastor, e como nós vemos aí ele como verbo, como a palavra, João, ele chegou a mencionar muitas vezes quando ele anunciava como precursor de Jesus, ele anunciava, né? Ele falava dessa palavra, ele anunciava que essa palavra haveria de vir. E o mais lindo e maravilhoso que nós vemos na Bíblia aí, é que quando essa palavra própria se manifesta, ela faz a diferença, e João Batista ele reconhece, ó, eis aí aquele que eu falava, o Logos, ele reconhece que Jesus ele era o Todo-Poderoso que haveria de vir, e que ele nada mais, nada menos era simplesmente um precursor daquele que falava da palavra, mas Jesus não, Jesus ele era a palavra, o representante de Deus, como diz a Bíblia, a nossa própria lição aqui, né? Representante de Deus, reconhecido
por muitos e adorado por todos, muitos aqui na terra, né? Como aquele que foi representante autêntico de Deus aqui na terra. Isso. Então ele era, né, ele era a revelação de Deus, né? Deus quis se revelar agora ao homem, o projeto dele justamente porque estava sendo mal interpretado. Então agora o mundo, né, o mundo não criação, o mundo, o ser humano precisava entender, sair das amarras, né, desse pensamento de que eles foram criados para viver nessa constante, né, derrota, sacrifício e derrota, sacrifício e derrota. Então, Jesus agora ele veio para demonstrar que a vontade perfeita do Pai era que o homem reconstruísse aquilo que foi perdido no Jardim do Éden. Deus, ele tinha prazer, a Bíblia fala que quando a virada do dia, Deus descia até o Jardim do Éden para conversar com Adão. Deus criou o homem para este propósito, para ter relacionamento com ele, criatura e criador. E isso foi rompido, né, advindo do pecado de Adão. Então, Deus agora, João estava apresentando Jesus como esse Deus misericordioso, esse Deus que não esqueceu do ser humano, esse Deus que, embora tenha esse contexto desse silêncio, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, ali um período em que ficou-se um silêncio profético, então muitos acreditaram que Deus havia se esquecido da humanidade. E João agora faz essa ligação e apresenta o Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo. Aí nós vamos ver que, dentro do contexto aqui do terceiro tópico da nossa lição, fala sobre essa encarnação do Verbo. Então, João, depois de formalizar, apresentar, embasar todo esse contexto da divindade de Cristo, ele apresenta então a necessidade da encarnação. A salvação do ser humano só seria conseguida se alguém perfeito, um ser humano, cumprisse todas as exigências da lei. E qualquer ser humano nascido de mulher não teria essa condição porque vinha de uma origem de pecado. Porém, Cristo, por ser gerado pelo Espírito Santo, né, no ventre de Maria, então Jesus ele veio com a sua divindade, como o Moncar já colocou aqui no começo desta meditação que estamos tendo aqui, que Jesus então, esse verbo se tornou a luz que o mundo necessitava. Quer dizer, esse Logos Criador, agora ele absorve o papel da luz que o mundo necessita. O mundo que está em trevas, perdido, caminhando para a condenação eterna, agora ele tem a oportunidade de ver uma luz, como nós dizemos, né? Uma luz no fim do túnel, né? E entender que nós precisamos essa verdadeira luz de Cristo que foi anunciada por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Ela é aquela que é necessária para que todos nós, embora muitos a rejeitem no dia de hoje, ela é a verdade, né, a luz que o homem precisa para a sua vida. Não é isso, irmão Carlos? Então, pastor, e a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz no rodapé uma explicação interessante sobre isso. Ele diz o seguinte, que assim, a descrição de Jesus como verbo feita por João indica claramente que ele se refere a um ser humano que conheceu e amou, mas ao mesmo tempo criador do universo. A suprema revelação de Deus e deidade da encarnação, como está em João 1, versículo 14, né? E o retrato vivo da santidade de Deus, o único que tudo subsiste, como está em Colossenses 1, versículo 17. Hein? E para os leitores judeus afirmar que Jesus, a encarnação de Deus, era blasfêmia. Para os leitores gregos dizer que o verbo se fez carne, 1 versículo 14, era inconcebível. Para João, o novo entendimento sobre o verbo era as boas novas de Jesus Cristo. Então, para nós, João ele relatou e deixou bem claro isso aí, que para uns e outros era inconcebível, outros não podiam de maneira alguma aceitar isso aí, a encarnação do verbo na face da terra.
João ele abre o leque e diz que para nós é a salvação da humanidade, as boas novas, as boas notícias que chegou até o meu e o seu coração e nos concedeu novamente paz para com Deus, né? Isso. E é por isso que João ele fala que nós vimos essa glória, né? Comprovando toda esta ligação do divino com o humano. Por isso que ele fala, vimos a glória de Deus, né? Então ele apresenta Jesus agora, né, como esse elo de ligação entre Deus que está nos céus e a humanidade perdida. Então Jesus agora é o elo de ligação que vai fazer o seu papel para restaurar esta humanidade, né? E é por isso que esse tema de ver, né, comprovando com os seus olhos, ele é patente nos 4 evangelhos, mas em especial no 4º evangelho de João, porque como já comentamos aqui no começo, João foi o único apóstolo que em várias passagens que é citado no seu evangelho, ele era o único que estava presente, como o irmão Carlos citou no começo aqui, a crucificação. João foi o único que acompanhou de perto a crucificação. Pedro havia negado Jesus, os outros discípulos haviam se dispersado, mas João estava ali presente. Então, existiam momentos ali da convivência desse Logos divino que só João tinha capacidade e condição de descrever com clareza, como ele descreve nos seus evangelhos, essa presença, a pessoa de Jesus agindo de uma forma diferente agora, né? Por isso que no subtópico 2 aqui, do terceiro tópico da nossa lição, ele vai falar sobre o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. João, como testemunha disso, que ele mesmo diz que testemunhou isso, né? Viu esta glória, conviveu, como o irmão Carlos citou aqui, reclinou a sua cabeça sobre Jesus Cristo, que era esse logo. Então, esta visão ali, ele declara como um privilégio que nós temos de ter o Filho de Deus como nosso Salvador, né? É como diz aqui, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade que estava sofrendo. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, né? Somos co-herdeiros com Cristo, como a Bíblia descreve. Então, é esse contexto aqui que no Evangelho de João que nós vamos trilhar neste trimestre, nós estamos dando só uma visão, né? Estamos hoje só dando uma introdução naquilo que nós vamos minuciar, lição a lição, nós vamos entender esta visão tão importante que João teve que ter, desde o princípio de mostrar esse elo de ligação de Deus com a humanidade, que é Jesus Cristo. Não é isso, irmão Carlos? Então, como no ponto aí, primeiro falou aí, né? Ele veio para os seus rejeitaram, né? Os seus não aceitaram. Mas, como a Bíblia diz, né? Vê com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Pela graça e a misericórdia de Deus, aos judeus, ele foi rejeitado, mas todos quanto aqueles que creram, a Bíblia diz que abriu-se o leque, né, para toda a humanidade. João 3,16 deixa bem claro isso, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira, algo que não consegue se explicar. O apóstolo João não conseguiu uma palavra para que colocasse ali esse amor tão grande de Jesus, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. João estava querendo dizer, olha, se o mundo todo, embora Israel já tinha rejeitado, mas se o mundo todo crê que Jesus é o único Filho de Deus e veio salvar a humanidade, morrer, pagar o preço, porque a sentença do pecado é a morte. A humanidade estava sentenciada à morte. E Jesus ele veio e pagou o preço na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar, para nos conceder vida eterna, como nós vamos aprender em outras lições que vão vir por diante aí. Então ele trouxe a cada um de nós, pelo grande amor e a misericórdia dele, a paz novamente com Deus, e nos reconciliou, nos enxertou e fez com que nós fôssemos chamados filhos de Deus novamente para com o Pai, né? Isso.
Então aqui João está dizendo aqui no versículo 18 que jamais ninguém tinha conseguido ver a Deus, né? Haja vista que, como nós já comentamos aqui, os rituais do Antigo Testamento da lei, ele não perdoava os pecados do ser humano, por isso que o homem continuava em pecado, ele não tinha condição de ver a Deus na sua totalidade. Com o advento do Verbo encarnado, do Messias aparecendo, né, o divino se encarnando com esse propósito, então esta visão, a partir de João, ela é apresentada à nossa mente. Então, nós estamos vendo o divino, embora encarnado, mas nós estamos, igual ele diz aqui, era o Deus unigênito que estava junto do Pai. Então, Jesus, João estava olhando para o divino encarnado e, devido a esta natureza regenerativa que Jesus estava apresentando, João conseguia ter esse relacionamento, né, haja vista que o homem, sem o perdão, e como era o contexto do Antigo Testamento, ele não tinha esta oportunidade de olhar para Deus, de ver a essência de Deus. Mas agora nós estávamos vendo, né? João está dizendo assim, nós estamos testificando que esse Deus, nós estamos conseguindo ter um relacionamento com Ele, porque Ele é o Salvador, Ele é o prometido, Ele é o Messias. Coisa que, infelizmente, alguns dentre os que conviveram com Jesus não conseguiram enxergar, né? Como Judas mesmo, né? Que teve esse privilégio e, infelizmente, não conseguiu entender este privilégio que ele estava tendo, de ver o unigênito de Deus agora, que estava junto ao Pai, ali ao seu lado, convivendo com ele. Não é isso, irmão Carlos? Então, pastor, e como o senhor disse, os ritos do Antigo Testamento, as cerimônias que ali eram apresentadas nos cultos, simplesmente apontava para Cristo no futuro, né? O bode expiatório e muitas outras coisas, né, que acontecia ali, os sangues aspergidos sobre o altar, era simplesmente apontando para o sangue do nosso Cristo maravilhoso que foi aspergido na cruz do Calvário por amor de toda a humanidade. E nós podemos ter este privilégio de nos tornarmos filhos de Deus por aceitar esse sacrifício tão maravilhoso, pelo qual João ele deixou bem explícito, bem explicado, bem relatado, deste grande amor, desse privilégio de ter um Deus habitando no meio deles em forma de o Verbo que se encarnou, em forma de carne. Ele teve esse privilégio de estar ali junto com Jesus, teve revelações maravilhosas e transmitiu isso relatando no seu Evangelho, que hoje nós estamos estudando aí, né? Então seria impossível, né, matar Jesus divino. Isso não aconteceu. Jesus morreu como homem. A natureza humana. A natureza divina dele nunca foi afetada. Por isso que quando Paulo escreve lá aos Filipenses, ele relata isso, né? E Jesus mesmo nas suas palavras ali, ele diz na hora que ele está sendo crucificado. Ele diz no final ali, quando está para expirar, ele diz, torna-me a dar, Pai, aquela glória que eu tinha contigo. Então, a natureza divina de Jesus Cristo nunca foi afetada. Os homens conseguiram, porque estava dentro do plano de Deus, matar Jesus como homem, que era necessário para cumprimento das exigências do próprio Deus. Mas a natureza divina de Jesus, ela nunca foi afetada enquanto ele humanamente caminhava aqui, né, juntamente com os discípulos e com todos que estavam naquela época. Então, isso foi alvo de algumas contrastes que existiram naquela época, mas a Bíblia deixa bem claro isso, né? Como diz aqui, a herança de filiação divina através do amor do Pai, que está lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Então, por isso que nós temos essa filiação de filho de Deus. E nós entendemos através disso que essa manifestação e a habitação do Verbo foi em carne, como diz aqui, agora ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Então,
conseguimos compreender com clareza agora a presença de Deus, né, no meio da humanidade, não é isso, irmão Carlos? E uma coisa interessante, igual o senhor está falando, pastor Paulo, que acerca da divindade de Deus, Deus ele estava manifestando tanta sua divindade ali, que nem o último inimigo nosso, que a Bíblia diz que é a morte, não teve domínio sobre ele. Até no último momento, no seu último respirar ali na terra, quando ele estava próximo a entregar a sua vida, a Bíblia diz que ele entregou. Ele chegou ao ponto de dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque a morte ela não teve o domínio de conseguir ceifar a sua vida, né? Porque ele era um divino, ele era Deus, a sua divindade estava ali. Então, eles conseguiram abater o seu corpo físico, o seu corpo encarnado aqui, mas a divindade de Deus ele permaneceu, como a Bíblia diz, no princípio ele era tudo e continua sendo tudo até hoje, né? Isso. Então, como era o propósito de Deus aqui, e João, nessa primeira lição que nós estamos tendo aqui, com base nos primeiros versículos de João, dá uma visão do que Jesus quer apresentar no decorrer do trimestre, né? Esse contexto aqui dos primeiros versículos de João, do seu evangelho, ela toma corpo a partir do momento que nós vamos lendo o contexto do evangelho e vamos entendendo a forma como João vai apresentando ali Jesus, né, nessas duas naturezas que ele tem, e os feitos, as comprovações do divino em meio à humanidade, e isso vai esclarecendo aos leitores, aqueles que leram este evangelho naquela época, e para nós hoje que lemos esse evangelho, estudamos esse evangelho, para nós também vai elucidando e esclarecendo qualquer dúvida que haja sobre essa questão, esta natureza e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo, é a luz, é a palavra, né, o Cristo, é o Salvador, é tudo aquilo que vai ser apresentado, já foi apresentado nos 3 evangelhos anteriores, e agora nós estamos confirmando com mais exatidão no evangelho de João. Partindo para a nossa conclusão, meus irmãos, nós vamos ver, como diz aqui, que observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Então, essa ênfase que é dada, essa propriedade que João escreve a respeito dos acontecimentos daquela época, dão, né, uma visão diferenciada sobre o que é a vontade do Pai, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a salvação, o que é o ser humano, por que o ser humano está nessa situação. Então, essas explicações e essa visão, ela vai se aclarando no decorrer que nós vamos estudando o Evangelho de João. Não é isso, irmão Carlos? Isso mesmo. Então, meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe aí aos professores, que essa primeira aula introdutória aí possa trazer à vida dos nossos alunos aí um esclarecimento, né, uma base geral do que é o Evangelho de João, né, os seus propósitos aí e todo mais esse contexto que nós meditamos aqui, e que a cada lição nós possamos daí nos inteirar mais e entender o que era a pessoa de Deus. Agradecer que o evangelista irmão Carlos, suas considerações, irmão Carlos. Quero agradecer ao nosso bom e eterno Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, ao pastor Roberto Varjão, que tanto deixa o seu empenho, o seu esforço, para que a escola dominical possa crescer cada dia mais, pastor Wallace, pastor Paulo, que é o nosso superintendente geral da escola dominical, e a todos os demais irmãos que estão conosco, que Deus possa continuar abençoando, nos ajudando e nos dando graça para que a obra do Senhor e esta palavra tão maravilhosa possa ser ensinada aos corações e possam ter uma clareza espiritual, possa ter um elevo espiritual para aqueles que recebem de bom grado. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, querido professor, que você tenha uma excelente aula, que a vida dos seus alunos seja abençoada através da ministração dessa primeira lição do segundo trimestre de 2025. Agradecer aqui ao evangelista irmão Carlos, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, que é um amante, um incentivador da Escola Bíblica Dominical.
pastor Wallace, que é o nosso superintendente geral da Escola Dominical no Campo de Jaru, e que Deus, né, nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.